7 sinais que o seu relacionamento já acabou, mesmo que vocês ainda morem juntos. No vídeo passado eu falei sobre como saber se chegou a hora de colocar um ponto final em um relacionamento. E hoje eu quero cumprir a promessa que fiz. Eu vou mostrar 7 sinais de que um relacionamento já acabou e eu não estou falando da separação no papel. Eu estou falando daquele momento em que o relacionamento morre por dentro. Porque a verdade é que muitos casamentos acabam muito antes da assinatura do divórcio. Eles acabam dentro da própria casa. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Vamos ao primeiro sinal? Primeiro sinal. Vocês não conversam. E eu não estou falando de falar sobre a conta de luz, sobre o mercado, sobre os filhos. Eu estou falando de conversa de verdade. De perguntar como foi o dia, de dar risada, de fazer planos. Hoje, qualquer assunto vira discussão. Ou pior, vira silêncio. Você já pensa 2 vezes antes de falar, porque você sabe que qualquer palavra pode virar uma briga, um caos, um inferno. E quando um casal para de conversar, eles começam a deixar de se conhecer. E 2 estranhos podem morar na mesma casa durante anos. Segundo sinal, ele não faz mais questão de estar em casa. Então sempre aparece um compromisso, ele sempre vai dobrar, ele sempre vai pro futebol, ele sempre tem uma reunião, ele sempre tem uma desculpa. E quando ele chega em casa, ele vai direto pro celular, ou para a televisão, ou para o quarto dos filhos. Você percebe que ele prefere estar em qualquer lugar, menos perto de você. A casa deixou de ser um lugar de encontro. Virou apenas um lugar que ele precisa voltar para dormir. Terceiro sinal. A intimidade desapareceu. E eu não estou falando apenas de sexo. Eu estou falando de abraço, de beijo, de carinho, de olhar nos olhos, de pegar na sua mão, de sentar perto de você no sofá. Tudo hoje virou uma obrigação. Vocês deixaram de ser marido e mulher e passaram a ser apenas 2 pessoas dividindo despesas. Quarto sinal. Você começa a carregar esse relacionamento sozinha. Você lembra das contas, você cuida dos filhos, você resolve os problemas, você faz as compras, você organiza a casa, você pensa em tudo. E enquanto isso, ele simplesmente acompanha. E você não queria um ajudante, você queria um parceiro. E existe uma diferença enorme entre essas 2 coisas. Casamento é construção a 2. Quando apenas um constrói, chega uma hora que essa pessoa desaba. As pessoas dão sinais o tempo inteiro. Quinto sinal, você já não procura mais apoio nele. Quando acontece alguma coisa, você liga para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga, para sua terapeuta, mas não para o seu marido. Porque lá no fundo você já aprendeu que você não pode contar com ele. E isso é muito sério. Porque o marido, ele deveria ser o seu porto seguro, o seu primeiro lugar onde você encontra acolhimento, não o último. Sexto sinal, você sente alívio quando ele sai de casa. E esse sinal é difícil de admitir, mas muitas mulheres vivem isso. Quando ele sai, a casa fica leve, você consegue respirar, você consegue relaxar, você consegue estudar, você consegue brincar e sorrir com os filhos. Mas quando você escuta o barulho do portão, o carro chegando, a chave na porta, o seu corpo muda. Você fica tensa, trêmula, ansiosa, inquieta, e isso não é normal. O corpo, ele revela aquilo que o coração ainda tenta esconder. Sétimo sinal. Você já fez o luto desse relacionamento, mesmo continuando casada. Você ainda usa aliança, ainda mora na mesma casa, mas por dentro já desistiu. Você já parou de sonhar, você já parou de acreditar, você apenas sobrevive. E esse é o maior perigo, passar 5, 10, 15, 20, 30 anos vivendo uma vida que já acabou.
só porque você teve medo de recomeçar, só porque você teve medo de aceitar a sua realidade. Se você se identificou com esses sinais, eu não estou dizendo para você tomar uma decisão hoje. Eu estou dizendo para você parar de fingir que está tudo bem, porque nenhuma decisão saudável nasce da negação. Toda mudança, ela começa quando você tem coragem de olhar para a sua realidade. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o maior erro que faz milhares de mulheres permanecerem anos em um relacionamento que já acabou e que você perdeu a esperança em que um dia ele mude. Te aguardo no nosso próximo conteúdo.